Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30, vamos caminhar com Jesus. E aí, pessoal, tudo tranquilo? A gente está aí com umas atividades, umas confusões, os probleminhas de saúde que impediram a gente de segunda e terça fazer a live. Hoje, quarta-feira, nós vamos fazer a live, estou eu aqui. Oi, Roberta. Boa noite, paz e bem. Estou eu aqui, Roberta. Tá você, minha esposa, está aqui pertinho da gente. Né? Chegou mais alguém. Oi, Marcela, boa noite, paz e bem. Sabe, pessoal, hoje a gente vai fazer uma reflexão de uma passagem conhecida. Né? Não tem novidade. Uma passagem bem conhecida, uma passagem que muitos já ouviram. Se bobear, tem gente até que sabe de cabeça a passagem. Né? Mas não tem problema. Boa noite, paz e bem, melhoras. Obrigado, Roberta. Marcela, oi, paz e bem. Como é que você está, Marcela? Sabe, não tem novidade nessa parábola, né? Mas eu acho que tem uma novidade na interpretação dessa parábola, principalmente se a gente for atualizar, né? Se a gente for trazer a parábola para o dia de hoje, trazer o ensinamento para o dia de hoje. Porque, sabe, eu falo muito isso, quem me conhece sabe que eu falo isso exaustivamente. Não adianta você saber a rebimboca da parafuseta, o detalhe em aramaico, hebraico, a antropologia, arqueologia, paleontologia bíblica, se você não trouxer os ensinamentos para o dia de hoje. Se isso não for algo que você traga no dia de hoje, não funciona. Marcela, tô na luta, escrevendo muito. É isso aí, menina, tá na reta final. Toma escrever. Né? Eu me lembro quando eu estava acabando meu mestrado, então foi uma loucura. Porque na época todo mundo fazia mestrado em 2 anos e pouco, e a CAPES tinha acabado de lançar uma avaliação positiva a mais se você tivesse alunos. Ô Gonzaga, boa noite, paz e bem. Se você tivesse alunos que fechassem 1 ano e meio. E eu tinha condição de fechar em 1 ano e meio, né? Mas eu tinha que correr. Aí o pessoal do mestrado, vai lá, Bernardo, vai lá. Menina, que correria foi, né? E aí, Gonzaga, tudo tranquilo? Gonzaga já até mandou mãozinha de oração, já está rezando pela gente, né, Gonzaga? Muito obrigado. Vai ser muito bom hoje. Eu acho que tem uma percepção diferente, tá? Eu acho que é uma percepção necessária, tá? É até uma percepção muito importante. Está quase na hora da gente começar, né? Então a gente vai esperar só um pouquinho, né? E eu espero que hoje seja proveitoso. Eu acho que tem a oportunidade da gente fazer uma reflexão muito proveitosa hoje. E durante a reflexão, volto a insistir, se você tiver alguma opinião para dar, algum interesse, alguma coisa, você vai lá e coloca, né? Gonzaga, graças a Deus, amigo, graças a Deus, Gonzaga, estamos juntos, né? Estamos sempre juntos, Gonzaga. Passa um lado, passa o outro, muda isso, muda aquilo, a gente está sempre junto. Está na hora, pessoal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então, Pedro
disse: Senhor, tu conta essa parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente, que o Senhor vai colocar à frente do pessoal da sua casa, para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, comer e beber, o senhor daquele empregado chegará no dia inesperado e na hora imprevista. Não, mozinho, esse evangelho é o de hoje, quarta-feira. O mozinho está protestando aqui, sabe, Ângelo? O Ângelo acabou de chegar. Boa noite, paz e bem. Já teve, sim. Teve uma bem semelhante, amor. Vamos continuar. Porém, se o empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, comer e beber e embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista, e ele o partirá ao meio e fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, aquele empregado que não conhecia a vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido; a quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Né? Sabe, pessoal, esse evangelho, ele é muito importante. Mas eu acho que as pessoas não capturam a real importância dele. Tá? Eu me lembro que a primeira vez que eu li esse evangelho, eu falei assim: é o lema do Homem-Aranha. Junto com muitos poderes vem muitas responsabilidades. Porque está isso aqui, né? A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Né? Então, existe uma ótica nesse evangelho que implica numa certa cobrança. Né? Mas observa que essa cobrança, ela é também uma cobrança de misericórdia. Porque Jesus diz o seguinte: se você fez besteira, mas você não sabia que era besteira, o fato de você não saber vai reduzir a sua culpa, vamos dizer assim. Mas toda vez que a gente fala sobre isso, as pessoas ficam falando sobre o administrador fiel e prudente, o administrador imprudente e infiel. E o que mais me espanta nessa história toda é que as pessoas, elas criaram um outro administrador fiel e prudente. Usando a linguagem de hoje, eles criaram um fake administrador fiel e prudente. Não tem fake news? Então, eles criaram um fake administrador fiel e prudente. Por quê? Porque quando você fala em ser fiel e prudente, as pessoas ficam falando sobre constância de rito, sobre você fazer isso desse jeito, você tem que rezar tais coisas tais vezes. Prudente é você se afastar do mundo, é você se esconder do pecado. Pessoal, onde é que está isso nesse evangelho? Aonde nesse evangelho
O administrador fiel e prudente é essa pessoa que tanto fala. Entendam bem, eu não estou dizendo que rezar é errado. Entendam bem, eu não estou dizendo que você não deve ter uma prática de oração. Não. Eu só estou dizendo que isso que estão falando aí não é sustentado nesse evangelho. Bernardo, aonde é sustentada a oração? No evangelho de Lucas? Meu Deus do céu, metade do evangelho de Lucas começa, Jesus estava rezando, ou termina, Jesus foi rezar. O evangelho de Lucas é um evangelho onde claramente é valorizada a oração. E lembrando que Lucas não escreveu para os judeus que tinham o hábito de rezar, e sim para os gregos. Então, claramente, existe um papel da oração na vida do cristão. Seja ele católico, seja ele protestante, né? Ortodoxo, seja lá o que ele for, existe esse papel na vida do cristão. E Lucas deixa isso muito claro. Basta ver, como eu falei, a quantidade de relatos que começa com Jesus rezando ou termina com Jesus indo rezar. Mas aqui nesse evangelho não está falando sobre isso. Primeiro que ele fala sobre, se vocês olharem aqui em cima, ele começa como? Né? Ele começa nos chamando para um estado de prontidão, um estado de alerta. Mas não um estado de prontidão como um militar, pronto para a batalha. Não. Não. Aliás, pessoal, tudo que for violento não é uma proposição de Jesus. Tá? Se alguém ensinou para vocês que a violência é proposição de Jesus, ensinou errado. E se a pessoa disser que está certa, pode mandar vir falar comigo que a gente faz uma conversa, uma live, eu e essa pessoa. Né? O que Jesus está chamando aqui uma prontidão, é um alerta para não deixar que o que é ruim entre na sua vida. E aí é claro que você pode virar e falar assim, Bernardo, o que é ruim? O que eu não devo deixar entrar na minha vida? E a sua dúvida é a mesma dúvida que Pedro tem. Tanto que Pedro fala assim, Senhor, tu conta esta parábola para nós ou para os outros? Ou para todos? Porque quando ele faz essa pergunta, ele está dizendo assim, Senhor, eu não estou entendendo muito bem. Você está falando isso para quem? E aí Jesus, ele não fala assim, eu estou falando para todos, eu estou falando só para vocês. Não. Ele conta uma outra parábola, que ele começa assim, quem é o administrador fiel e prudente, que o Senhor vai colocar à frente do pessoal da sua casa. Essa aqui já é a primeira pista. Então surgiu a primeira pista. Ele vai colocar ao favor, na frente da casa dele, dos bens dele, das plantações dele, dos animais dele. Não. Vai pôr na frente do pessoal da sua casa. Então, o administrador fiel e prudente, ele não é o administrador fiel e prudente da riqueza, da glória, do esplendor. Ele é o administrador fiel e prudente do pessoal, das pessoas. Sabe, a gente tem que começar a esquecer um pouco essa coisa materialista e pensar em administrar pessoas. Mas não administrar pessoas como uma mercadoria. Outro dia eu aprendi uma palavra muito interessante, como um commodity, algo que eu vou negociar. Não, não. A gente tem que pensar em cuidar das pessoas. Administrar no sentido de cuidar. E olha porque é interessante que o próprio Jesus fala isso. Olha aqui. Na frente, pessoal,
para dar comida a todos na hora certa. O administrador fiel e prudente não é o que cuida da igreja, não é o que cuida da casa, não é o que cuida da empresa, não é aquele que enxerga a religião como um comércio, não é aquele que está preocupado com quantas são as milhares de pessoas. Olha, a minha celebração hoje teve 460 pessoas. Só a minha teve 930. Nossa, como você é um administrador fiel. Não! Não é isso, pessoal. Ser administrador fiel e prudente é cuidar das pessoas que necessitam nas horas que elas precisam. Isso de uma simplicidade fantástica. O que eu preciso para ser um servo fiel? Cuida das pessoas. Peraí, Bernardo. Como assim? Cuida das pessoas. E cuida da necessidade da pessoa. Observa que ele não fala sobre levar as pessoas para o templo, nada. Ele fala de cuidar das pessoas, dar o básico que as pessoas precisam. Sabe, é muito doido como algumas pessoas estão tratando a religião. Nós precisamos cuidar das pessoas. É isso que Jesus fala. Né? Jesus deixa muito claro quando ele nos fala assim: quando acabar o mundo, vocês vão estar para a esquerda ou para a direita. E quem vai para o lado dos salvos é porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede, me destes de beber, estava nu e me vestistes, era estrangeiro, me acolhestes, estava doente, fostes me visitar, estava preso e veio ao meu encontro. Tudo isso é cuidar de pessoas. Quando Jesus se encontra novamente com Pedro, lá no fim do Evangelho de João, ele fala assim: Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Apacentar é um cuidar carinhoso que o pastor tem com o animal. É aquele carinho a mais que você faz naquela criança que você conhece, que está especialmente machucada, especialmente angustiada. Isso é apacentar. Sabe, a gente tem que entender que tudo que se fala aqui é para cuidar das pessoas. Tanto que, qual é o exemplo oposto? Quando ele fala do exemplo oposto, aquele que começar a esbanjar na comida, tomar um porre, ou seja, aquele que começa a, em vez de usar o que tem para cuidar dos outros, usa o que tem para o seu bem próprio, inclusive com excessos, e maltrata os outros. Entrou alguém? Oi, Evelyn. Estão entendendo isso? É muito claro aqui. Servo fiel e prudente, cuida das pessoas, ama as pessoas, acolhe as pessoas, protege as pessoas, atende a necessidade das pessoas. E o administrador ruim? Come em excesso, bebe em excesso ao ponto de não se preocupar com os outros. Usa o que ele tem para o bem dele, dane-se os outros. Boa noite, paz e bem, Evelyn. Enquanto isso maltrata os outros. A relação de ser fiel a Deus passa, antes de tudo, pela sua relação de amar as pessoas. Sabe, pessoal, o seu amor a Deus tem que ser materializado no seu amor às pessoas. Que as pessoas olhem e falem assim: esse aí ama. Aliás, o próprio Jesus fala isso. Vós sereis reconhecidos como meus discípulos se amarem uns aos outros. Eu vivo vendo, sabe, eu falo muito isso. Eu olho para um lado, olho para o outro e fico vendo alguns padres, muitos padres,
alguns diáconos, poucos bispos, que são pessoas que pregam um Deus rígido, um Deus rigoroso, um Deus, vamos dizer assim, com especial predileção pela punição. Se fizer isso, vai para o inferno. Você acredita naquilo? Está excomungado. Você fez tal outra coisa? Pecador herege. Não, pessoal, isso é uma loucura. O Papa Francisco, outro dia, fez o seguinte post: Deus abençoa abundantemente aquele que compartilha seus bens com os outros. Alguém tem dúvida disso? Pois fique sabendo que houve pessoas que responderam chamando ele de herege, perguntando dele sobre a Nicarágua, cobrando que ele era comunista por falar isso. Pelo amor de Deus, as pessoas então não leram esse evangelho. Porque aqui está dito muito claro que Deus colocará, o Senhor colocará o administrador fiel e prudente para cuidar do pessoal e para dar a comida na hora certa, para atender a necessidade dos outros. Vamos falar sério, aonde você vê uma pessoa mais próxima de Jesus? Num desses padres, desses diáconos ensandecidos que saem condenando a todo mundo, dizendo que está todo mundo excomungado, que está todo mundo no inferno, que todo mundo é herege. Ou numa pessoa como o Frei Davi da Educafro, ou melhor ainda, do Padre Júlio Lancelotti, aonde vocês veem mais uma representação de Jesus no mundo do que, por exemplo, Irmã Dulce, Padre Júlio Lancelotti. Eu diria até mais, aonde você vê tamanha preocupação com os outros, a não ser aqueles que se preocupam de forma integral. Vou dar um exemplo aqui. Dom Vicente, bispo lá de Minas Gerais, ali auxiliar de Belo Horizonte, que não só se preocupa com as pessoas, mas se preocupa com as vítimas das barragens, com as vítimas do minério, com a destruição da ecologia, do meio ambiente. Né? Não é à toa que ele coordena todas as pastorais de ecologia integral do Brasil. Sabe, pessoal, a ética de quem é cristão, da ética de quem anda com Jesus, é a ética do cuidado, é a ética do carinho, é a ética do amor. Não é a ética da destruição, da condenação, da agressividade. Entende isso? Então, pessoal, olha só, vamos ser fiéis e prudentes. Prudentes. Vamos usar do que nós temos da forma mais eficaz possível para obter o bem comum para a maior parte das pessoas. Fiéis. Antes de tudo, amar o próximo. Acima de tudo, amar a pessoa ao seu lado. Não interessa quem seja essa pessoa. Ame-a. Eu te garanto que quando chegar a hora, você vai ouvir: oh, meu servo fiel e prudente, eu te confiei muito e agora eu vou te confiar muito mais. Amém? Opa, acabei de falar, entrou a Sheila. Oi, Sheila, boa noite, paz e bem. Chegou no finalzinho, mas fica aí que dá tempo de receber a bênção. Né? Volto a pedir desculpa pelos 2 dias de interrupção, questões de saúde que vão ser superadas no momento oportuno, na situação possível. Eu tenho certeza disso. Bernardo, mas por que você tem tanta certeza? Porque eu sei em quem eu depositei a minha esperança. Eu sei. Eu tenho certeza que ele não me abandona. Eu tenho certeza que tudo será superado. Eu tenho certeza que Deus nos deu a ciência e a inteligência para o bem comum.
Então eu não tenho dúvida. Eu sempre estou junto. E sempre acredito que a gente supera tudo. Gonzaga está mandando mãozinhas de oração. Muito obrigado, Gonzaga, pelo visto você gostou. Daqui a pouco eu estou subindo isso para o IGTV, né? E aí a gente vai deixar aí para outras pessoas verem. Amanhã tem live, pessoal. Bernardo, qual o assunto de amanhã? Não sei, pessoal. Só vou ler o Evangelho amanhã de manhã. Se não leu o Evangelho nunca, antes leio. Na sexta-feira eu leio, de sexta e o de domingo. Tá? Mas não me pergunte, porque eu só falo de sexta. Eu leio de domingo antes, porque eu gosto de preparar um pequeno texto, uma pequena homilia. Tá? Bom, vou me despedir, deixando a minha bênção. Hoje eu vou pedir a intercessão de quem? Ah, já sei. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Martinho de Lima, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoal, a gente se vê amanhã às 19h30. Até lá, beijos e bênçãos. Tchau, tchau.